Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites. E olha, programação muito especial. Nós vamos falar hoje sobre um problema seríssimo, que é a tal da halitose. Sabe o que é isso? Não sabe não? Mau hálito. Aquele bafão de jiboia. Vamos saber como é que surge isso aí e como é que cura. É verdade. Você está rindo aí, Maurício? Tem bafão de jiboia aí. O doutor está aqui hoje para nos falar sobre essa questão. Doutor Eurides Gurkevski vai nos falar sobre tudo relacionado à questão do mau hálito, as causas, e nós vamos aprender a curar também o mau hálito. Doutor, essa tal de halitose, o mau hálito, o que é isso, doutor? O mau hálito, na verdade, é causado por várias causas, vários motivos. Certo. Então nós temos a halitose, que é pela manhã, chamada halitose fisiológica. Essa halitose, 100% das pessoas têm quando acordam. Isso vem da onde? Isso vem da boca. Da boca. Por que acontece essa halitose no período da manhã, quando a gente acorda? Primeiro, que a pessoa fica um período longo sem escovar os dentes. Segundo, que à noite, quando a pessoa está dormindo, há uma redução da quantidade da saliva. E terceiro, que há um aumento, no caso da quantidade de bactérias, que as bactérias vão produzir as toxinas e os ácidos. Então, quando nós acordamos pela manhã, que tem esse hálito desagradável, que ninguém tem coragem de dar um beijo, né? Mas isso não é considerado um mau hálito constante, é só quando a gente acorda. Tá, o senhor falou uma coisa aí, ó, que importante. Quando nós estamos dormindo, as bactérias estão trabalhando. Exatamente. E elas podem provocar também o mau hálito. Ajuda, né? Ajuda. Na verdade, as bactérias são as grandes causadoras de vários problemas na nossa boca. Agora, voltando ao assunto, esse hálito pela manhã, basta a pessoa escovar os dentes, passar fita dental e escovar ou passar o raspador na língua, ela desaparece. Então tem que raspar a língua. Tem que usar o raspador na língua. Raspador. Tá. A escova também pode, ajuda, né? A escova também pode, também escova manual. Manual. Tá, doutor, eu só conheço escova manual, tem essas elétricas, mas é coisa para rico, eu não uso. Voltando a essa questão do mau hálito, tem gente que faz tudo isso, doutor, tá? Mas o bafo de jiboia continua. O que é isso, doutor? O mau hálito permanente, ele pode ser dividido em 3 grupos, ou seja, em 3 causas. Certo. Então, nós temos um grupo que são as causas dentro da boca. O que pode levar a ter mau hálito dentro da boca? Então, o que mais causa é doença na gengiva e doença no osso. Certo. Outro motivo, quando a pessoa tem uma prótese mal adaptada, uma prótese fixa, sobre o dente ou sobre o implante. Outro motivo é quando a pessoa tem uma quantidade grande de cáries nos dentes, porque daí fica aquela cavidade, fica aquele buraco ali no dente. Dentro daquela cavidade, o que fica? Ficam bactérias, ficam toxinas, ficam ácidos, fica um restinho de alimento e aquilo entra em decomposição, entra em fermentação. Outro motivo vem, no caso, na garganta. Então, tem pessoas que têm problema sério de infecção nas amígdalas, infecção na laringe, infecção na faringe. Então, o mau hálito que vem da garganta, ele é muito comum quando a pessoa fica resfriada. Isso não tem idade. Desde criança, em qualquer idade, a pessoa tem esse mau hálito. Tá. Aí nós temos um outro grupo, que são doenças sistêmicas. Quais delas? Por exemplo, diabetes descompensado. Que A diabetes causa mau hálito? Causa se ela não for tratada, se ela for descompensada. Então, certo. Na verdade, quem tem diabetes normalmente sabe, mas tem algumas pessoas que não sabem. Então, quem tem diabetes, é bem característico o mau hálito dessa pessoa. Ela tem um cheiro, assim, cítrico, um cheiro azedo, que se parece com um cheiro de vinagre. Mas se ela tratar a diabetes, não vai ter problema nenhum. Outro problema sistêmico é quem tem problema de rins. Quando o rim não funciona, ele não filtra adequadamente, também dá problema de halitose. Aí nós temos alguns problemas assim, fisiológicos, por exemplo, a mulher que é gestante. Quando ela está gestante, não todas, algumas têm problema de náuseas ou de refluxo. Isso aí também dá mau hálito, que aumenta muito a quantidade de ácidos na boca, devido ao ácido gástrico que vem do estômago. Pessoas que têm o hábito de fazer bulimia, são essas pessoas que forçam o vômito. Certo. Também dá mau hálito. Pessoas que têm prisão de ventre, também dá mau hálito. Aí nós temos um terceiro grupo de pessoas, que são pessoas que comem certos alimentos e esses alimentos são indigestos. Então, por exemplo, pimentão. Tem muitas pessoas que não podem comer pimentão, que fica voltando o gosto durante o dia todo quase.
Isso não deixa de ser um Carrega o mau hálito. pimentão o dia inteiro. O dia inteiro. Tem gente que come melancia, come pepino. Mas quando é o hábito alimentar, é fácil de controlar, basta a pessoa evitar aqueles alimentos, né? Então nós temos uma gama grande de causas. Também está relacionada à questão do estômago, né, doutor? Também do estômago. Que está no estômago, né? Exatamente. Porque às vezes você vê assim, nossa, às vezes a gente comenta assim, nossa, aquela moça é maravilhosa, como é bonita, que sorriso mais lindo. Aí o outro chega e fala, mas tem um mau hálito. Estragou a moça. Estragou. Toda a beleza que ela tinha foi por água abaixo. Porque o mau hálito afasta mesmo as pessoas. O mau hálito deve até, inclusive, atrapalhar em relacionamentos familiares, né? De casamento, essas coisas. Né? Perfeito. Então, o mau hálito, às vezes a pessoa tem dificuldade de saber se tem mau hálito ou não. Como que a pessoa pode identificar? Normalmente perguntando para uma pessoa que seja mais próxima. Quem que são mais próximos? Normalmente o pai, a mãe, o irmão, uma irmã, o namorado, o marido, né? São pessoas realmente mais indicadas para ajudar a pessoa para identificar a halitose. E, no caso, na boca, como é que a pessoa pode perceber alguns sinais e sintomas na boca? Certo. Então, a pessoa vai escovar os dentes, por exemplo, sangra a gengiva, não é normal. A pessoa vai passar fita dental, sangra. Vai passar fita dental, às vezes dá um cheiro forte, um cheiro desagradável. A gengiva também, às vezes, fica inchada, muda a cor, fica avermelhada. E isso são sintomas fáceis de a pessoa identificar em relação a que ela tem o quê? Doença de gengiva e doença do osso. Pode ser numa fase inicial, mas já começa a desencadear o mau hálito. Bebida alcoólica pode causar um mau hálito? Pode. Bebida alcoólica em excesso, a pessoa não só mau hálito na boca, como o corpo todo, né? Que ele vai transpirar, sente esse cheiro de álcool. Tá. Cigarro também, doutor? Cigarro também. Cigarro também. Também causa mau hálito. Todo fumante tem um mau hálito, mas é um mau hálito bem característico, que é por causa do tabagismo, do cigarro. Outra pergunta. Existe idade para começar a ter mau hálito? Não tem idade que todo mundo pode até confirmar comigo. Quem tem filhos, às vezes tem uma criança pequenininha de 3 meses, 6 meses, tem mau hálito. É mesmo? Da onde que vem esse mau hálito, no caso de uma criança nessa idade? Normalmente vem da garganta. Ou ela está com uma amígdala inflamada, ou ela está com uma laringe inflamada, ou ela está com uma faringe inflamada. Como eu já citei antes, toda pessoa que está resfriada tem mau hálito, não tem idade. É mesmo? É mesmo. Olha aí, põe o telefone, Maurício, do consultório do doutor. Quer acabar com o mau hálito? Ó, vai falar com o homem lá, né? 3029-0049. Está aí no seu televisor. 3029-0049. Né? Aí marca lá uma consulta e conversa com o doutor Eurídice Gurkev. Doutor, eu acho que isso aqui deve ser uma besteira. Me perguntaram, o senhor sabe o que é BTL? Eu sei o que é BTL. O que é BTL, doutor? BTL é quem tem um hálito muito forte, que é chamado na brincadeira como bafo de tigre louco. Como é que é? Bafo? Bafo de tigre louco. Olha, quem está mandando essa pergunta aqui é o Zé Carlos, lá do Sítio Cercado. Zé Carlos, você é um gozador, né? Bafo de tigre louco. BTL, bafo de tigre louco. Então, olha, na brincadeira a gente vai aprendendo as coisas. Doutor, vamos voltar aqui nessa questão ainda da questão do mau hálito. Existe mau hálito mais nas mulheres ou mais nos homens? Não, estatisticamente não tem nenhum dado assim que pode comprovar que seja mais no homem ou mais na mulher. Mas na prática, a mulher por si só, ela é mais caprichosa, ela é mais higiênica que o homem no modo geral. Certo. Então, como ela é mais caprichosa em todos os sentidos, é lógico que ela cuida melhor da boca do que o homem. Apesar que hoje tem homens que têm um cuidado todo especial. Pois é, doutor, mas veja bem, é uma coisa até no mundo que nós vivemos. E tem pergunta aqui relacionada a isso. Não escovar o dente na hora do almoço causa mau hálito? Eu acredito que o senhor vai dizer que sim. Porque, veja bem, a pessoa sai para trabalhar de manhã, aí se alimenta na cidade. E às vezes, no departamento onde ele trabalha, não tem possibilidade nem de usar, talvez, o banheiro, ou a correria do dia a dia, ou come na rua e não escovou o dente. Isso é prejudicial, doutor? É prejudicial, porque, na verdade, o mau hálito são várias causas. A falta de higiene é a principal. Ou seja, quando a pessoa fica mais que 8 horas sem higienizar a boca, começa a formar uma quantidade grande de ácidos, que é causado pelas bactérias que nós temos na nossa boca, que é um fato fisiológico. Começa a produzir uma quantidade grande de toxinas,
e todo esse processo entra em fermentação e a pessoa começa a ter mau hálito, quando ela fica mais que 8 horas sem higienizar a boca. Por isso que é muito importante, isso já vou comentar assim no sentido que é uma obrigação da classe odontológica. Todo dentista ele tem a obrigação profissional de orientar o paciente como cuidar da boca. Esse cuidado é um todo, como escovar, quantas vezes por dia escovar, como usar fita dental, quantas vezes, como cuidar da língua. O senhor pode falar isso aqui? Posso. Por exemplo, quantas vezes a pessoa deve escovar o dente ao dia? De 3 a 4 vezes ao dia. 3 a 4 vezes escovar o dente ao dia. Fio dental usa todo dia? Essa escovação que eu falo é uma higiene completa. Então, certo. no caso, compreende 4 fatores. Fita dental, que é mais importante que o uso da própria escova. Certo. A escova, raspador na língua, que é melhor do que a escova. Certo. Aí nós temos no mercado hoje uma quantidade grande de produtos enxaguatórios. Só que a pessoa tem que saber para que servem esses produtos. Então, nós temos alguns produtos que têm antibiótico na composição. Por exemplo, não gosto de citar o nome comercial, mas eu tenho que citar. Tem o Listerine, tem o Oral-B e tem mais alguns outros que têm o antibiótico na composição. E esse antibiótico ajuda? Esse quarto item na higiene, o antibiótico, o que ele faz? Ele vai impedir a reprodução de bactérias na boca e vai impedir também a quantidade, lógico, sendo uma reprodução menor, vai formar menos ácidos. Formando menos ácido, forma menos problema na boca, como doença de gengiva, cárie nos dentes e também o mau hálito. Olha só, gente, quanta coisa. Tem pergunta aqui, nós temos estamos avisando que tem que fazer outro intervalo, mas já vamos fazer. Eu quero só fazer uma pergunta antes, e depois do intervalo nós vamos ter que falar sobre os tratamentos, senão não dá tempo. Doutor, estão nos perguntando se o senhor pode falar do assunto, não sei se pode. Piorreia, o que é isso, doutor? A piorreia, na verdade, é um termo usado na época mais dos nossos pais, nossos avós. Hoje esse termo está, digamos assim, desatualizado na área odontológica, mas hoje nós temos uma terminologia atual que tem o mesmo significado, que seria gengivite quando a doença está só na gengiva. Certo. E no estágio mais avançado, que quando passa para o osso, chama-se periodontite. Periodontite. Mas é a mesma doença que na época dos nossos pais chamava-se de piorreia, que na verdade leva a pessoa a perder o dente se não fizer o tratamento. Porque na verdade essa doença, ela passa pela gengiva e começa a atuar no osso, ela começa a destruir o osso, ele começa a amolecer o osso. Então a pessoa fica com os dentes moles e acaba perdendo os dentes. Hoje mesmo, no 2013, a odontologia tem conhecimento para salvar os dentes até um certo ponto. Quando a doença está muito avançada, muitas vezes não dá mais para recuperar o dente. É só na base do implante. E o pior é que normalmente não dá para fazer implante, porque o mesmo osso que segura o dente natural vai segurar o implante. Se a pessoa perde o osso, uma quantidade grande por causa da doença, aí às vezes tem que fazer uma técnica cirúrgica para fazer enxerto do osso primeiro, para ter um determinado volume adequado de osso, para depois conseguir colocar um implante. Nós vamos ter que falar das questões aí do tratamento, mas antes, tem mais uma pergunta, então, insistindo, quer ver, 3 pessoas mandaram essa pergunta, né? Está perguntando aqui, então, a Daiane está perguntando se a questão dos aparelhos causa mau hálito. Os aparelhos ortodônticos, eles por si só não causam mau hálito. Certo. Mas os aparelhos ortodônticos fixos na boca, eles dificultam a higiene. Como dificulta a higiene, facilita o quê? Aumento de quantidade de bactérias na boca, como consequência as toxinas, os ácidos, que podem inflamar a gengiva e também pode dar cárie nos dentes e tudo mais. Mas o ortodontista, ele sabe orientar o paciente como deve cuidar a boca quando estiver com o aparelho, e se ele não souber ou ele não quiser fazer, ele pode encaminhar para o dentista especialista em doenças de gengiva, que é o periodontista. Dentro de todas as especialidades, o periodontista que tem o melhor treinamento na parte de prevenção, que disse, no caso, entraria no segmento de prevenção. De prevenção. Né? Mas então vamos voltar já no assunto aqui, porque é importante nós falarmos sobre o tratamento da litose ou do mau hálito. O tratamento da litose, quando são fatores, são causas dentro da boca, ou seja, intraoral, isso compete para o dentista. Então, quais são os motivos dentro de uma boca? São, no caso, doença na gengiva e doença no osso, próteses fixas mal adaptadas, né, sobre o dente natural ou sobre implante, uma quantidade grande de cáries. Quando a pessoa não cuida, não foi orientado ainda ou não tomou a decisão de cuidar da língua, tem que higienizar a língua.
E dentro da boca também causa bastante mau hálito quando tem alguma infecção na garganta. Só que essa infecção na garganta, o dentista tem conhecimento de fazer o diagnóstico, mas o dentista não está autorizado em fazer o tratamento. Daí essa área sai da área odontológica e vai para a área médica. Área médica. Existe algum paliativo que a gente possa fazer em casa, doutor? Assim, ó, estou começando a sentir, tá meio forte. Algum chá, algum remédio, alguma fruta, alguma coisa para amenizar? Não, esses produtos que as pessoas às vezes fazem, mastigam algum tipo de chiclete ou alguma bala ou faz alguma coisa assim, normalmente não leva resultado nenhum. O que leva resultado é que a pessoa, só que a pessoa muitas vezes chega nesse ponto porque já não cuida bem da boca. Basta a pessoa melhorar a quantidade e a qualidade da escovação que muitas vezes já resolve. Então, doutor, tem uma pergunta aqui, difícil. Eu não sei, mas o senhor tem que ser rápido, nosso tempo está quase esgotando. Então, o rapaz está perguntando, a minha namorada tem mau hálito. Eu ando sempre com house no carro, no bolso, e dou house para ela. Ela me pergunta, por que eu dou tanto house? Eu falo para ela ou não falo? Aí, é uma coisa pessoal, né? Não, ela deve falar assim, porque é exatamente a pessoa que está mais próxima da pessoa que deve ajudar, porque é uma situação delicada e ela por si só, não, com certeza, ela não percebeu que tem mau hálito. Então, como ele é namorado dela, fala para ela. E é lógico que ela vai ter que procurar um especialista, né, no caso o dentista, que é especialista em periodontia, para fazer um diagnóstico para ver se é problema de ordem dentária, ou seja, intraoral dentro da boca, ou se é da área médica. Então fale para a namorada para evitar que ela fique solta, porque se é bonita, vem outro e fala, né? Fala. Doutor, estamos avisando que o nosso tempo terminou. Quero agradecer ao doutor Eurides Gurkevich pela participação no programa Amor Sem Limites de hoje. Uma programação muito importante, nós falamos aqui sobre o BTL, o bafo de tigre louco, bafo de tigre louco, ou como é que é, o bafo de jiboia, o mau hálito, a litose. Então, olha, muito obrigado pela sua participação, doutor. Esse é o momento do senhor deixar uma mensagem àquelas pessoas que estão procurando um tratamento. Olha, eu agradeço a oportunidade, né, do seu programa e me coloco inteiramente à sua disposição para esclarecer outras situações odontológicas. Tá certo. Vamos colocar, Maurício, por favor, coloca o telefone do doutor novamente aí para nós. 3029-0049. 3029-0049, liga lá. Tá com bafo de jiboia, com mau hálito? Tá com a litose, né? O que você estiver sentindo, tá com problema na gengiva, qualquer problema que você tiver, o especialista está aqui, né? Te agradeço mais uma vez e a você, meu querido telespectador, que me dá essa grande audiência, muitíssimo obrigado pelo teu carinho, pelos e-mails, pelos telefonemas. Se você quiser entrar em contato comigo, adiciona lá no Facebook do programa. Vai lá em Amor Sem Limites e adiciona. Ou o vereador Zé Maria e adiciona. A gente vai trocando informações. Se você quiser que eu fale sobre tal assunto, mande a sua mensagem lá para mim no Facebook do programa ou na página do programa Amor Sem Limites. E até o próximo programa Amor Sem Limites.